O juiz bateu o martelo sobre a mesa de carvalho. Plaf! Aquele som seco e frio foi como o da tampa de um caixão se fechando. 20 anos de prisão, sem direito à fiança. Não chorei. Um homem brasileiro de verdade não chora na frente de estranhos, especialmente na frente daquela ninhada de abutres repórteres apontando suas lentes para a minha nuca. Apenas fiquei sentado imóvel na poltrona de couro da primeira fila, com minhas mãos velhas entrelaçadas firmemente sobre a empunhadura do meu bengala. Os nós dos meus dedos estavam brancos de tanto apertar. Levantei o olhar para fitar Mateus, meu filho mais novo. Ele estava de pé na cabine de vidro para os réus, vestindo aquele uniforme bege da cadeia todo amarrotado. Havia emagrecido demais. Tinha os olhos fundos e o cabelo despenteado. Ele me olhou. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Não me olhava com reprovação. Me olhava com resignação e, pior ainda, com consolo. Ele assentiu levemente, como querendo dizer: "Não se preocupe, pai. Eu aguento." E eu, Rogério Almeida, apelidado de o arquiteto de ferro desta caótica cidade de São Paulo. O que eu fiz? Devolvi-lhe o aceno, um aceno cruel, um aceno de cumplicidade. No fundo, naquele momento, pensei: você merece, Mateus. Você arrastou o nome Almeida pelo lodo. Você assinou para aprovar aquele aço barato que fez a ponte desabar. Você tem que pagar o preço para limpar a honra desta família. Meu Deus, agora que penso, só quero dar um tapa na minha própria cara velha. Eu estava tão cego. Não sabia que naquela sala de audiências, com cheiro de suor e dinheiro, o único criminoso que saía livre pela porta da frente era eu, ou pelo menos a versão de Dr. Rogério, o íntegro, que meus 2 filhos mais velhos tinham fabricado. "Vamos embora, pai. Tem repórteres demais aqui." Uma mão pousou no meu ombro, uma mão com um relógio Rolex dourado e unhas perfeitamente cuidadas. Era Carlos, meu filho mais velho, o futuro deputado. Sua voz era grave e quente, cheia de uma preocupação filial, aquele mesmo tom que ele usava para discursar para a multidão de eleitores pobres na Zona Leste. Do outro lado estava Luiz, o segundo, o advogado da família. Segurou-me pelo braço, sussurrando: "O carro está esperando na saída dos fundos. Não responda nada. Deixe que eu me encarrego." Ajudaram-me a levantar. Caminhei cambaleando. O som da minha bengala batendo no piso de mármore soava toque, toque, toque. A multidão se atirou como um enxame de abelhas alvoroçadas. "Doutor Rogério, o que o senhor opina sobre a sentença do seu filho? O senhor sabia da corrupção nos materiais? A família Almeida compensará as vítimas." Os flashes disparavam sem cessar, cegando-me. Baixei a cabeça. Carlos levantou a mão para me proteger como um herói. "Por favor, respeitem a privacidade do meu pai. Ele está muito abalado. Tenham a gentileza de se afastar." Rapidamente entramos no Mercedes blindado preto. A porta bateu, isolando-nos de todo o barulho e poeira da rua. O ambiente dentro do carro estava fresco, com um leve cheiro de couro novo e perfume caro. O carro deu partida. Olhei através dos vidros polarizados e vi a polícia escoltando Mateus para outra saída. Ele estava algemado, com a cabeça baixa, subindo naquele furgão de metal fervendo para ir ao penitenciário de Carandiru. Acabou. Luiz soltou um suspiro, afrouxando a gravata. Pegou o celular, seus dedos deslizando rapidamente pela tela. As ações do grupo caíram 2 pontos, mas estão se recuperando. O comunicado de imprensa já foi enviado. A família Almeida respeita o veredito do tribunal e condena qualquer ato indevido pessoal. "Ato indevido pessoal", murmurei com a voz rouca. "É o seu irmão mais novo." Carlos se virou para me olhar. Seu olhar teve um lampejo de frieza antes de mudar rapidamente para uma compaixão fingida. "Pai, nós também estamos sofrendo muito, mas Mateus cometeu um grande erro. Se o acobertarmos, tanto a minha carreira política quanto o grupo que o senhor construiu com tanto esforço durante 50 anos vão desmoronar.
O senhor sabe como é. Neste país, a opinião pública é um monstro. Eles precisam de um bode expiatório. Bode expiatório. Soltei uma risada amarga. É um ser humano, Carlos. É do seu mesmo sangue. Ele assinou aqueles papéis, pai. Interveio Luiz com voz cortante. A assinatura está lá, bem clara. O senhor mesmo viu o inquérito. Aço estrutural tipo C em vez de tipo A. Ele embolsou 40 milhões de reais. Foi ganancioso. Ele tem que pagar. Não se torture mais. Guardei silêncio. Sim, eu tinha visto o inquérito. A assinatura de Mateus estava perfeitamente gravada sob a ordem de troca de materiais. Conheço a letra dele. Como não? Mateus foi nobre e dócil desde criança, mas nunca imaginei que ousaria fazer algo tão atroz. Acreditei nas provas que Luiz me mostrou. Acreditei na indignação de Carlos. Acreditei neles mais do que acreditei no meu instinto de pai. O carro cruzava velozmente as avenidas de São Paulo. Os arranha-céus da zona de Berrini, Vila Olímpia, brilhavam sob o sol da tarde. Metade deles tem o meu selo. Eu construí toda esta cidade, desde as favelas até aquelas torres de cristal. Entendo a estrutura do concreto, do aço reforçado, mas fracassei estrondosamente em entender a estrutura da minha própria família. O senhor está cansado, pai. Disse Carlos, me dando um tapinha no joelho. Vá para casa descansar. De agora em diante, o senhor não precisa se preocupar com nada. Nós cuidaremos de tudo. Naquele momento, pensei que cuidar de tudo significava zelar pela minha velhice. Eu não sabia que no dicionário deles, cuidar de tudo significava despojar-me do pouco que me restava, inclusive do meu direito de ser um ser humano lúcido. Antes de continuar, inscreva-se no canal e nos diga de onde nos ouve nos comentários abaixo. O Mercedes virou para a entrada da mansão em Jardins, Meis Morumbi. O portão de ferro preto, com seus intrincados desenhos florais, se abriu lentamente. Esta é a casa que eu mesmo projetei há 30 anos, uma fortaleza de pedra e cristal que olha com orgulho para a cidade. Mas hoje parecia muito estranha. Onde está a Dona Maria? Perguntei ao entrar no salão principal. Normalmente a velha governanta Maria estaria esperando com um copo de água de limão com sal para mim. Ela trabalha na minha casa desde que Mateus era um bebê. Em vez de Maria, um homem enorme, vestido de terno preto e com um ponto eletrônico na orelha, saiu e inclinou a cabeça. Boa tarde, senhor. Quem é este? Franzi a testa, virando para ver Luiz. Ah, Luiz soltou uma risada despreocupada pegando meu casaco. Aposentei a Dona Maria e os outros empregados velhos, pai. Eles já estavam muito velhos, senes, não podiam cuidar bem do senhor. Além disso, ultimamente, há muitos repórteres à espreita. Precisamos de gente mais profissional. Este é o time de segurança da empresa Titã. Eles também fazem de mordomos e enfermeiros. Aposentá-los! Gritei, batendo suavemente minha bengala no chão. Eu não dei permissão. Como se atreve a mandá-los embora? Dona Maria é da família. Calma, pai. Vai subir sua pressão. Carlos se aproximou, fazendo um sinal para o segurança. Eles foram para a cidade natal deles aproveitar a velhice. Dei uma boa soma de dinheiro para cada um. Estão muito felizes. Não se preocupe com bobagens. Suba para descansar no seu quarto. Eu ia replicar, mas fui invadido por um mal-estar. Talvez eu esteja mesmo velho. Ou talvez o choque no tribunal tenha esgotado minhas forças. Deixei o segurança me ajudar a subir. Meu quarto continuava igual, imenso e frio, desde que minha esposa morreu. Mas na mesa de cabeceira, em vez do meu livro de arquitetura habitual, agora reinava uma bandeja de prata com medicamentos e uma seringa já sem embalagem. Uma enfermeira muito jovem, com um uniforme branco imaculado, estava esperando. Ela não sorria. Seu rosto era frio como uma estátua de cera. É hora da sua injeção de vitaminas, senhor, disse com voz monótona como uma máquina. Vitaminas de quê, se não me faltam nutrientes? Para que a injeção? Sentei-me na beirada da cama, mal-humorado.
Só preciso de um gole de cachaça. O doutor Ramos receitou, disse Luiz, apoiado no batente da porta, de braços cruzados, me olhando. É remédio para o cérebro, para melhorar a circulação. Ultimamente o senhor se esquece muito das coisas, pai. Às vezes lembra e às vezes não, e fica irritado sem razão. Tome para ficar forte, pai. Eu não me esqueço de nada, protestei. Mas meu braço já estava sendo segurado firmemente, mas com cortesia, pelo segurança. A enfermeira limpou meu braço com álcool rapidamente. Uma picada. Aquele líquido frio fluiu pelas minhas veias. Apenas 2 minutos depois, senti minha cabeça começar a flutuar. Minhas extremidades amoleceram como se meus ossos se tornassem água. Minha boca queria dizer, me soltem, desgraçados, mas minha língua travou. Só pude emitir um zu sem sentido da garganta. Viu, pai? Está vendo? A voz de Carlos ressoava em meus ouvidos. Soava distante, como se viesse do fundo de um poço. Assim que o remédio faz efeito, o senhor dorme bem. O senhor durma, pai, que dos assuntos da empresa cuidamos Luiz e eu. Desabei no travesseiro. Meus olhos se fechavam sozinhos. Em meu torpor vi Luiz pegar meu celular da mesa. O único telefone que eu usava para ligar para meus velhos amigos do truco. Isso o senhor não precisa mais, pai, disse em voz baixa, metendo o celular no bolso da calça. Para o senhor ter repouso absoluto. A porta do quarto se fechou. Clac! O som da tranca por fora ressoou claramente no silêncio da mansão. Fiquei lá olhando o teto de gesso com os desenhos que eu mesmo havia traçado meticulosamente. Percebi que não era mais o dono desta casa, era um prisioneiro na mesma gaiola de ouro que eu construí. E os carcereiros não eram outros, senão os filhos dos quais um dia me gabei para o mundo inteiro. Lá fora, Mateus estava jogado no piso de concreto frio da prisão, e aqui eu deitado em um colchão de plumas de ganso, mas sentia um frio que me calava até a espinha dorsal, o frio da traição. Acordei à meia-noite com a boca seca e uma dor de cabeça que me rachava o crânio. O efeito da droga havia diminuído, mas ainda deixava uma névoa espessa no meu cérebro. Tentei me sentar, tateando em busca de um copo d'água. O quarto estava em completa escuridão. A luz da lua entrava pela janela de vidro do chão ao teto, projetando a sombra das barras no chão. Sentei-me ali, olhando para o enorme jardim lá embaixo. Há 30 anos, quando construí esta casa, mandei plantar um pau-brasil velho no meio do jardim. Naquela época, meus 3 filhos eram pequenos. Carlos sempre era o primeiro a subir na copa da árvore. Luiz ficava embaixo calculando qual galho era seguro. E Mateus, o pequeno Mateus, sempre se sentava debaixo da árvore, desenhando as raízes retorcidas em seu caderno. Meu filho, sussurrei para a escuridão, o que você está fazendo nesse lugar maldito? Lembrei-me dos ensinamentos do meu pai, um pedreiro pobre de Guadalajara, Salvador. Dinheiro limpo é duro, dinheiro sujo é mole como ácido. Se você agarra dinheiro sujo, ele corrói suas mãos, depois os ossos e até a alma. Vivi a vida inteira sob esse princípio, ou pelo menos tentei. Fiquei rico graças a grandes contratos com o governo e neste Brasil fazer negócios com funcionários e dizer que é 100% limpo é coisa de santo. Eu também tive que dar presentes, tive que dar propina para que me aprovassem os alvarás rápido, mas tinha limites. Nunca roubei materiais de uma obra, nunca troquei vidas humanas por lucro. Há 15 anos estive prestes a perder tudo. Associei-me a um sujeito colombiano chamado Velasco. Ele injetava capital muito rápido, sempre tinha dinheiro disponível. Inocentemente, pensei que era um investidor anjo, até que a UIF, Unidade de Inteligência Financeira, bateu à porta do meu escritório. Dinheiro lavado, disse o inspetor. Velasco é fachada do cartel. Naquela vez, me salvei por um triz, graças a ter cooperado ativamente com a UIF e a PGR, Procuradoria-Geral da República.
Ajudei-os a congelar uma conta secreta na Suíça chamada Ômega, onde Velasco planejava movimentar dinheiro sujo através da minha empresa. Eu era o titular dessa conta nos papéis porque me enganaram para assinar o trust, mas nunca ousei tocar um centavo. O inspetor americano da DEA me disse naquela época uma frase que nunca esqueci. Senhor Almeida, esta conta Ômega agora está na lista negra. Qualquer um que a toque, qualquer um que tente transferir a propriedade ou retirar dinheiro dela, ativará um alerta vermelho em todo o sistema bancário internacional. É uma ratoeira, nunca a toque. Gravei isso na minha memória. Guardei o inquérito da conta Ômega no fundo do meu cofre, fingindo que não existia. Avisei Carlos e Luiz. Há dinheiro que se você toca, você morre. Nunca deixem a cobiça cegá-los. Mas, ao que parece, o gene da cobiça estava latente em algum lugar e agora despertava no sangue dos meus filhos. Olhei minhas mãos trêmulas. Carlos e Luiz têm o controle. O que estão fazendo com o Grupo Almeida? Estão seguindo o mesmo caminho pelo qual eu quase caí. E, mais importante, por que eles têm tanto medo que eu fale com Mateus? Se Mateus é realmente culpado, por que não deixam que eu o repreenda para desabafar? Por que me isolar? Aqui cheira a queimado, não a fogo, mas ao cheiro da mentira. Uma mentira enorme está cobrindo esta casa. Preciso estar lúcido. Preciso parar de tomar essa vitamina. Tenho que descobrir o que está acontecendo de verdade. Mas como? Sou um velho de 78 anos, que não anda bem, sem telefone, vigiado 24/7 por aqueles seguranças que parecem armários. Foi então que ouvi um ruído leve na varanda, um toque-toque. Apertei os olhos. Uma sombra pequena se agarrava à trepadeira de buganvília subindo. Um ladrão, não? Que ladrão se atreveria a entrar aqui nos jardins? A sombra pulou o parapeito e aterrissou no chão suavemente como um gato. A luz da lua iluminou seu rosto. Sofia! Exclamei, quase derrubando o copo d'água. Era minha neta, a única filha de Mateus. A menina mal tem 18 anos. Está no primeiro ano da Faculdade de Engenharia da USP Unicamp. Estava magérrima com o cabelo curto estilo tomboy, carregando uma mochila enorme. Shhh! Levou o dedo aos lábios, olhando nervosamente para todos os lados. Baixe a voz, vovô. Os seguranças lá embaixo têm o ouvido muito apurado. O que você está fazendo? Por que não entrou pela porta principal? Sussurrei, entre feliz e assustado. A porta principal? Sofia riu com sarcasmo, aproximando-se de mim. O tio Carlos me proibiu a entrada desde a semana passada. Disse que o senhor está muito mal, que não podem incomodá-lo. Os guardas me expulsaram como se eu fosse uma apestosa grave. Peguei na mão da menina. Sua mão estava gelada e calejada, igualzinha à do pai dela. Estou bem, só um pouco, atordoado pela medicação. Sofia me olhou fixamente nos olhos e então tirou algo do bolso. Um telefone tijolão velhíssimo, um Nokia da pré-história. Tome! Colocou na minha mão. É um chip descartável. Eles não podem rastrear. Meu pai mandou que eu entregasse ao senhor. Seu pai. Meu coração se apertou. Você viu seu pai? Como ele está? Os olhos de Sofia ficaram vermelhos. Mordeu o lábio para não chorar. Fui visitá-lo ontem. Bateram nele, vovô. Ele está com o rosto todo roxo, mas não reclamou. Só me encarregou de uma única coisa. O que ele te disse? Disse, diga ao vovô para não acreditar no que vê nos papéis, para se lembrar da primeira lição de desenho técnico. Quando um projeto é perfeito demais, é porque foi apagado e corrigido. Fiquei gelado. A lição de desenho técnico. Olhei o telefone na minha mão. Uma pista, um raio de esperança brilhando na escuridão. Mateus estava tentando me mandar um sinal. Vá embora, filha, é muito perigoso. Empurrei Sofia em direção à varanda. Eu te procuro depois. A menina assentiu e desceu agilmente como um esquilo. Olhei-a até que sua sombra desapareceu atrás da cerca.
Apertei o telefone. Um projeto perfeito demais. O que ele queria dizer? A assinatura dele naquele inquérito de corrupção era clara demais, firme demais. Para alguém que está fazendo algo errado, o traço costuma ter dúvida. Mas aquela assinatura não. Preciso encontrar a verdade, mesmo que eu tenha que virar esta casa de cabeça para baixo. Passaram-se 3 meses vivendo como um mudo na minha própria casa. Aprendi a esconder o comprimido debaixo da língua e depois cuspi-lo discretamente no vaso sanitário ou em um vaso de planta quando a enfermeira se virava. Graças a isso, minha mente foi clareando, mas eu tinha que continuar fingindo estar lento, apático. Em toda refeição, jogava a comida sobre a camisa de propósito. Confundia Luiz com Carlos e chamava Carlos pelo nome do meu irmão morto há 20 anos. Eles me olhavam com uma mistura de pena e desprezo. O pai está muito mal, ouvi Luiz sussurrar para Carlos na sala. Ontem o velho tentou sair de cueca. O médico diz que o cérebro dele está atrofiando rápido. Melhor, respondeu Carlos, girando sua taça de vinho enquanto ele respirar para assinar papéis quando for necessário. O que houve com o recurso do Mateus? Contive a respiração, ouvindo atrás da porta. Que recurso? Que nada. Luiz riu com escárnio. Peti a solicitação só para cumprir. Eu disse para o pai que estamos providenciando um habeas corpus e ele acreditou em tudo. Neste Brasil, quando se fala em trâmites legais, as pessoas pensam em esperar uma eternidade. O velho vai morrer antes que aceitem essa solicitação. O sangue ferveu em mim, canalhas. Eles não tinham a menor intenção de salvar o irmão. Estavam deixando Mateus apodrecer aos poucos na cadeia. Voltei para o meu quarto. Com as mãos trêmulas, marquei o número no telefone velho que Sofia me deu. Liguei para Ramos, meu velho amigo advogado já aposentado, o único em quem confiava. Rogério, há quanto tempo? A voz de Ramos soava áspera pelo alto-falante barato. Pensei que já tinha se esquecido deste amigo. Escuta, Ramos, não tenho muito tempo, disse rápido, vigiando a porta de soslaio. Preciso que você descubra algo para mim. O caso da ponte desabada, o inquérito original. Quero saber quem está realmente por trás da empresa fornecedora de aço. Está difícil, hesitou Ramos. A PGR tem tudo selado, e seu filho, esse tal de Luiz, tem muito poder. Ele bloqueou todas as portas. Você tem que me ajudar. Mateus é inocente. Suspeito que os próprios irmãos armaram uma cilada para ele. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Rogério, você está falando de algo muito grave. Se isso for verdade, você está enfiado na boca do lobo. Cuide da sua pele, velho. Minha vida não importa. Preciso de provas. Investigue para onde foi o dinheiro. Suspeito que haja uma empresa fantasma. Está bem, tentarei usar meus velhos contatos na UIF. Mas me prometa uma coisa. Não faça nenhuma loucura. Que não descubram que você está lúcido. Desliguei e escondi o telefone dentro do enchimento do travesseiro. Nos dias seguintes, agi ainda mais exagerado. Comecei a dizer disparates na frente da TV, insultando o apresentador das notícias. Carlos e Luiz baixaram a guarda. Começaram a trazer inquéritos da empresa para casa para trabalhar, deixando-os jogados na escrivaninha do escritório. Esperei. Paciente como um velho jacaré à espreita na margem do rio. Sabia que cometeriam um erro. Os arrogantes sempre morrem por um descuido e a oportunidade chegou em uma noite de chuva torrencial. Naquela noite, Carlos organizou uma festa para comemorar que as pesquisas o colocavam na liderança da corrida para deputado. Era uma festa pequena, só a equipe interna de campanha. E Luiz bebia um uísque de 18 anos e fumavam charutos. Corriba, que cheiravam muito forte. Eu estava na minha cadeira de rodas em um canto com a cabeça caída sobre o peito, fingindo dormir. Um segurança estava ao meu lado, mas estava mais ocupado olhando as secretárias de pernas longas e saias curtas. "Vamos, um brinde ao futuro!" gritou Carlos com o rosto vermelho. Pela família Almeida,
pelo nobre sacrifício do nosso pobre irmãozinho. Todos riram a perder de vista. Ho, ho, ho. Suas risadas eram como facas cravando-se em meu coração. Bebiam sobre a dor de Mateus. Luís tinha bebido bastante. Caminhou cambaleando até a escrivaninha no canto do escritório e pegou uma pasta grossa. Carlos, irmão, disse, arrastando as palavras. Assine isto de uma vez para entregar amanhã no fórum. O que é isso? Perguntou Carlos sem soltar a cintura da secretária. Papéis de trâmite importantes para resolver de uma vez o problema do velho. Abri um pouco os olhos. O problema do velho. Sou eu. Carlos pegou a caneta e assinou com um rabisco rápido, sem sequer ler. Pronto, resolvo tudo, que a imprensa não descubra. Luís soltou uma gargalhada. Colocou o papel assinado em sua pasta, mas sua mão tremia pela bebedeira e deixou cair um rascunho no chão. Deu preguiça se abaixar. Então chutou o papel em direção à lixeira de tela metálica sob a escrivaninha. Já, esquece. Vamos continuar bebendo. A festa terminou às 2 da manhã. Os convidados foram embora. Luís e Carlos estavam afogados em álcool. Os seguranças tiveram que levá-los para seus quartos. A mansão ficou em silêncio. Só se ouvia a chuva batendo no teto de vidro. Esperei mais 30 minutos para ter certeza. Abri os olhos lentamente e levantei a cabeça. Estava com o pescoço dormente de ficar pendurado tanto tempo. Fiz um sinal para o segurança do turno da noite, que bocejava entediado. Leve-me para o meu quarto. Quero ir ao banheiro. O segurança empurrou minha cadeira em direção ao elevador. Ao passar pelo escritório, disse: Pare, esqueci minha bengala lá dentro. Deixe para amanhã, vovô. Estou com muito sono, resmungou. Eu disse para parar. Quer que eu me urine em você? Gritei, fingindo um chilique de velho. O rapaz suspirou aborrecido e me empurrou para dentro do escritório. Pronto. Onde está a bengala? Rápido, apontei. O rapaz caminhou até a escrivaninha. Aproveitando que ele me dava as costas, me estiquei em direção à lixeira. Minha mão agarrou o papel amassado que Luís tinha chutado antes. Meu coração batia tum-tum-tum, como se fosse explodir. Coloquei o papel rapidamente dentro do pijama, grudado na pele enrugada do meu peito. Não estou vendo, senhor. O segurança virou-se. Ah, deve ter ficado no quarto. Vamos. Ao chegar no quarto, esperei o guarda fechar a porta. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Minhas mãos tremiam ao tirar o papel sob a luz amarelada. Não era um recurso para Mateus, nem papéis de negócios. O título bateu nos meus olhos, grande e claro, solicitação de interdição judicial. Li o conteúdo com avidez. Requerentes, Carlos Almeida e Luís Almeida. Requerido, Rogério Almeida. Motivo, o sujeito padece de demência senil em estágio terminal. Apresenta delírios. Já não tem capacidade para reconhecer nem controlar seus atos. Solicita-se ao tribunal a retirada dos direitos de administração de bens e a designação como tutores aos seus 2 filhos. Anexado, havia um laudo médico falso com a assinatura do Dr. Ramos, o maldito que me injetava diariamente. Descreviam-me como um velho louco que se suja, que fala sozinho, inclusive com tendências violentas. Desabei sobre a tampa do vaso sanitário. Senti um frio glacial no corpo todo. Não planejavam salvar Mateus, nem planejavam me deixar viver em paz. Queriam me transformar em um vegetal perante a lei. Uma vez que o juiz decrete que não tenho capacidade legal, qualquer coisa que eu disser não valerá nada. Não poderei testemunhar, não poderei assinar, não poderei sacar dinheiro, nem sequer poderei decidir o que comer. Enterrar-me-ão vivo nesta mesma casa, enquanto eles vendem o Grupo Almeida a preço de liquidação e dividem a herança. E Mateus, meu pobre filho na prisão, sua única esperança sou eu, e agora estão prestes a cortar isso também. Se me declararem louco, quem vai acreditar na minha palavra de que Mateus é inocente? Malditos! Cerrei os dentes. As lágrimas brotaram de pura raiva. Querem brincar com a lei? Tudo bem.
Olhei meu rosto velho no espelho. Meus olhos estavam turvos, mas agora ardiam com um fogo que fazia tempo que eu não via. Era o olhar do arquiteto de ferro de outrora. Dobrei o papel e o escondi bem na sola do meu sapato. Ainda não morri, sussurrei para mim mesmo. E também não estou louco, mas se querem que eu seja louco, vou ensinar a vocês do que um louco de verdade é capaz. Amanhã não tomarei o remédio. Amanhã começo minha guerra, não com dinheiro, mas com a única coisa que me resta, este cérebro velho e cheio de cicatrizes. Que comece o jogo, queridos filhos. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação de aço. O papel no meu sapato era como uma brasa quente, lembrando-me que não me restava muito tempo. Se eu não agisse, o rótulo de louco grudaria na minha testa para sempre. 9 da manhã. A porta se abriu. A mesma enfermeira com cara de pôquer entrou com a bandeja de remédios. Bom dia, hora de recarregar as energias. Disse com aquele tom, como se falasse com uma criança de 3 anos. Eu estava sentado na poltrona, olhando fixamente para um pequeno cacto que eu tinha no parapeito da janela. Era uma bisnaga redonda e espinhosa, daquelas que sobrevivem no deserto mais seco. Parecia-se comigo velha, espinhosa e calada. Hoje não quero injeção, resmunguei, fingindo encolher-me de medo. Dói muito. Vamos, comporte-se bem, Dr. Rogério. É só um pouquinho como uma picada de formiga. Ela se aproximou com a seringa já preparada. Olhei para ela e de repente apontei para a janela, gritando a plenos pulmões. Carlos, cuidado com o lobo! A enfermeira pulou de susto e virou-se por reflexo. Era a minha chance. Em uma fração de segundo, arranquei a seringa da mão dela, ou melhor, bati na mão dela fazendo-a se confundir. Ai, meu Deus, o que faz? Exclamou ela. O lobo comeu a galinha. Continuei gritando, movendo braços e pernas como um louco. No meio daquele caos, retirei a agulha discretamente e derramei quantidade do líquido da seringa na terra do vaso de planta do cacto. Depois, rapidamente enfiei a agulha na almofada do sofá e empurrei o resto. Quando ela se virou para me acalmar, a seringa já estava vazia. Pronto, não tem mais lobo nenhum, senhor. Suspirou, aliviada, ao ver que a seringa já não tinha remédio. Pensou que eu tinha lutado e me injetado, ou simplesmente deu preguiça injetar-me de novo. Já se injetou. Muito bem. Ela recolheu suas coisas e saiu. Deixei-me cair na poltrona suando a cântaros. Meu coração batia rápido, não pela medicação, mas pela tensão daquele teatro tão tosco. Passaram-se 3 dias, repetia o truque ou às vezes escondia o comprimido debaixo da língua e o cuspia no banheiro. Minha mente começou a clarear. As nuvens no meu cérebro se dissiparam. Consegui lembrar a combinação do cofre, os nomes de velhos sócios, até o sabor do mole poblano que minha esposa cozinhava. Mas a bisnaga não teve tanta sorte. Na manhã do 4º dia, a bisnaga, que estava tão verde, começou a ficar amarela pálida. O caule amoleceu, escorrendo um líquido preto. À tarde, ela desmoronou, apodrecendo por dentro. Olhei o cadáver daquela planta e senti um arrepio. Mãe do céu, o que me injetavam não eram vitaminas, era um inibidor neuronal de alta dose ou algum tipo de veneno lento. Se uma planta do deserto com tanta força vital não aguentou, quão apodrecido estaria meu velho cérebro se continuasse usando isso por mais alguns meses? Não só queriam que eu fosse louco nos papéis, queriam que eu ficasse louco de verdade ou que morresse lentamente na demência. Joguei a planta morta no lixo e a cobri com papel picado. Aquele era a testemunha silenciosa do crime dos meus filhos. Muito bem, filhos, sussurrei, apertando o punho no braço da poltrona. Querem o pai louco? Vou mostrar a vocês como é um louco de verdade. Naquela tarde, quando Luiz chegou em casa, eu estava sentado no meio da sala. Eu tinha tirado as calças, só vestia uma cueca de flores berrantes e estava me urinando no chão. Pai, que diabos o senhor está fazendo? Gritou Luiz, tapando o nariz.
Sorri tolamente, apontando para a poça que se espalhava pelo custoso mármore. É o mar, Luiz. Olha, estou na praia em Acapulco. Que ondas grandes! Luiz me olhou com um nojo absoluto. Virou-se para gritar com o segurança. Limpe isso agora e chame o médico para aumentar a dose. Este velho não tem mais jeito. Continuei sorrindo como um idiota, mas por dentro estava afiando uma faca. Seu nojo era meu melhor escudo naquele momento. Minha loucura funcionou. A vigilância começou a relaxar. Os seguranças já não estavam grudados em mim 24/7, porque lhes dava nojo o cheiro de velho senil. Juntavam-se na guarita de segurança para ver futebol e conversar, deixando-me vaguear pela casa como um fantasma inofensivo, mas eu continuava isolado. Cortaram a internet, desconectaram o telefone fixo. O celular velho que Sofia me deu não tinha créditos, só recebia mensagens, mas não podia ligar. Eu precisava de Sofia, precisava me conectar com o mundo exterior. A oportunidade chegou na noite de sexta-feira. Carlos e Luiz saíram para um jantar de arrecadação de fundos. Só restavam 2 seguranças no turno da noite. Pediram pizza para o jantar. Chegou a pizza. O portão tocou. O segurança saiu para abrir. Um entregador com capacete fechado e uniforme da Domino's Pizza entrou. Era de corpo pequeno, nadava dentro do uniforme enorme. 2 de pepperoni grandes e uma Coca-Cola. A voz do entregador soou um pouco grave, mas eu a reconheci imediatamente. Eu estava sentado no hall de entrada, fingindo contar meus dedos, e o coração deu um salto. Sofia, que corajosa essa menina! Deixe isso aí, aqui está o dinheiro. O segurança deu a ele uma nota de R$ 500. Fique com o troco. Obrigado, chefe. Ei, chefe, me dá um tempo para usar o seu banheiro? Estou com dor de barriga. Venho da Zona Leste e não consegui ir. O segurança fez uma careta, mas apontou para o banheiro do térreo. Rápido e não fique bisbilhotando. Sofia correu para dentro. Ao passar por mim, fingiu tropeçar e derrubou uma caixa de lenços. Opa, desculpe, vovô. Abaixou-se para pegá-la. Em um instante, enquanto o segurança estava ocupado abrindo a pizza quente, Sofia colocou algo pequeno, duro e frio na minha mão. É um HD, vovô, sussurrou rapidíssimo, quase sem mover os lábios. Os dados de sol nascente estão no computador do tio Luiz, mas está criptografado com impressão digital física. O senhor tem que conseguir que ele coloque o dedo nisso para copiar. Impressão digital. Meus olhos se arregalaram. Como vou fazer isso? Ele chega bêbado hoje à noite. O senhor dará um jeito. É a única chance. Amanhã eles apagam o servidor. Dito isso, Sofia se levantou e me fez uma reverência. Com licença, senhor. E correu para o banheiro. Puxou a descarga ruidosamente para disfarçar e saiu. Obrigado, chefes. Bom apetite com a pizza. A moto deu partida e se foi. Fiquei ali apertando o pequeno HD na minha mão suada. Missão impossível. Tenho que me infiltrar no quarto de Luiz ou esperar que ele desça e usar o dedo dele para desbloquear os dados. Um velho de 78 anos contra um homem de meia-idade astuto e um sistema de segurança biométrico. Mas não tenho opção. Pelo Mateus. 1 da manhã. O rugido do motor de um esportivo no pátio anunciou que Luiz havia chegado. Caminhava cambaleando, cantando desafinado, fedendo a cachaça e perfume de mulher. Boa noite, senhor. O segurança correu para ajudá-lo. Me solte. Sei andar sozinho. Luiz gesticulou para o segurança. Entrou na sala tropeçando, jogou o paletó no sofá e desabou ali mesmo. Que cansaço! Amanhã vendo esta casa. Murmurou algumas frases e começou a roncar como se estivesse cortando madeira. Eu estava na minha cama no 2º andar com a orelha em pé. Chegou a hora. Desci da cama com muito cuidado. Meus joelhos estalaram crack. Tive que morder forte para não soltar um gemido. Não coloquei pantufas. Caminhei descalço sobre o piso de pedra gelada. Desci as escadas. Cada degrau era um desafio.
Segurei-me no corrimão, contendo a respiração. O segurança estava na guarita. A voz do narrador de futebol na TV abafava meus passos. Bendito seja o futebol. Arrastei-me até a sala. Luiz estava de bruços no sofá comprido, com a mão pendurada em direção ao chão. O cofre embutido estava atrás do quadro do Popocatépetl na parede, bem acima da cabeça dele, mas eu não precisava abrir o cofre. Sofia disse que os dados estavam no HD do notebook que Luiz sempre trazia consigo. Sua pasta de couro estava jogada aos pés do sofá. Ajoelhei-me no chão. Os joelhos doíam como se me cravassem agulhas. Puxei a pasta lentamente. O zíper soou bem devagarinho. Luiz se moveu. Cala a boca. Fiquei petrificado. Senti meu coração parar. Me espremi contra o chão, fingindo ser um tapete. Luiz estalou a boca e seguiu roncando. Soltei o ar, tirei o notebook com suavidade, abri, a tela se iluminou. Pedi a impressão digital. Olhei a mão de Luiz pendurada, a mão do meu filho, a quem ensinei o ABC. Agora aquela mão era usada para assinar transferências de dinheiro sujo para empurrar seu irmão para a cadeia. Peguei seu dedo polegar. Era grosso, quente e um pouco suado. Levantei-o com cuidado e o coloquei sobre o sensor do notebook. VIP. A tela mudou para a área de trabalho. Sucesso. Conectei o HD de Sofia à porta USB. Um programa rodou automaticamente. Aquela menina Sofia é um gênio. A barra de status de cópia apareceu. 10%. 30%. O tempo passava lento como um século. Olhava a barra e depois o rosto de Luiz. Dormia profundamente. Seu rosto estava relaxado. Parecia tão nobre como antes. Por que você terminou assim, Luiz? Em que eu errei? Dei-lhes dinheiro demais e poucas palmadas. 70%. 90%. De repente, Luiz abriu os olhos. Fiquei paralisado. Seus olhos me olhavam direto, turvos e com veias vermelhas. Pai, murmurou arrastando a voz. O que você está fazendo no chão? Reagi rápido. Coloquei um sorriso de demente e comecei a tatear sob o sofá procurando o grilo. Luiz, onde está meu grilo? Está cantando cri-cri aqui. Luiz apertou os olhos tentando focar. A bebedeira dominava seu cérebro. Que grilo, que nada. Suba para o seu quarto. Fechou os olhos e moveu a mão para me espantar como a uma mosca. Você está louco de vez. Naquele exato momento. Tim, cópia concluída. Tirei o HD, coloquei-o rapidamente na cintura da calça. Já encontrei! Gritei baixinho, levantei-me com toda a força das minhas pernas velhas e caminhei de costas em direção à escada. Já vou dormir. Boa noite. Grilo. Subi as escadas tremendo. Ao chegar no quarto, tranquei a porta. Encostei-me à porta e ofeguei. Eu tinha a evidência de sol nascente, a empresa fantasma que Luiz usou para receber o suborno da ponte. Agora sim, ao contra-ataque. Na manhã seguinte, levantei cedo e me vesti formalmente. Escondi o HD na minha meia e o laudo médico falso no bolso interno do meu paletó. Esperei até às 10 da manhã. Quando o caminhão do lixo chegou, o portão principal se abriu. Aproveitando que o segurança discutia com os garis sobre separar o lixo, me esgueirei pela porta lateral dos jardineiros. Peguei um táxi clandestino na esquina. A Procuradoria-Geral da República, PGR, rápido, disse ao motorista, dando-lhe minha última nota de R$ 500. Ok, chefe. Sentado no carro, via a cidade passar. Sentia-me livre. Estava prestes a tirar a máscara deles. Mateus, espere por mim. Ao chegar, fui direto à recepção. Sou Rogério Almeida. Quero falar com o procurador-geral. Tenho provas sobre o desabamento da Ponte Esperança. A recepcionista olhou-me surpresa. Senhor Almeida, mas as notícias dizem que o senhor está muito doente. Estou mais são do que imagina. Ligue agora. 15 minutos depois, levaram-me ao escritório do procurador Mendonça. Era um velho conhecido. Havia jantado na minha casa várias vezes. Doutor Rogério, Mendonça se levantou desconcertado. O que o senhor faz aqui sozinho?
Onde estão seus filhos? Não mencionem esses ingratos. Coloquei o HD sobre a mesa. Mendonça, aqui está a prova. Aqui estão todos os dados da empresa Sol Nascente. Luiz e Carlos receberam 50 milhões de reais em propinas e culparam Mateus. Mateus é inocente. Minha assinatura no inquérito é falsa. Mendonça olhou o HD. Depois olhou para mim. Não o pegou de imediato. Seu olhar tinha algo estranho. Acalme-se, Dr. Rogério. Sente-se para tomar água. Não quero água. Verifique o disco, chame os técnicos. Naquele momento a porta se abriu. Virei-me e meu coração caiu no estômago. Carlos entrou. Com ele vinha o Dr. Ramos, o médico da família e 2 enfermeiros de branco. "Pai!" exclamou Carlos com cara de preocupação. Atuava tão bem que quase acreditei. "Pelo amor de Deus, o senhor deixou a família toda assustada. Por que fugiu?" "Fugir!" gritei. "Eu fugi da sua prisão, Mendonça. Prenda-o. Ele é o autor intelectual." Carlos negou com a cabeça, tristemente, e se dirigiu a Mendonça. "Perdoe-me, senhor procurador. A doença do meu pai piorou muito. Ontem ele achava que era um super-herói procurando grilos. Ele tem delírios de perseguição graves. Sempre pensa que os filhos querem lhe fazer mal. Mente." Apontei meu dedo para o rosto dele. "Tenho provas neste disco." O Dr. Ramos se adiantou e colocou uma pasta grossa sobre a mesa de Mendonça. "Senhor, este é o prontuário médico do Dr. Rogério. Esquizofrenia paranoide com demência senil. Frequentemente rouba coisas dos outros e acredita que são provas. Esse HD seguramente foi roubado do Luiz para brincar." Mendonça abriu o prontuário, assentiu. "Já entendi." Com razão empurrou o HD para o Carlos. "Deputado Almeida, leve seu pai, cuide bem dele. Não o deixe solto, ele é perigoso." "Não!" Lancei-me para tirar o disco dele. "Estão todos comprados, malditos." "Mendonça, olhe nos meus olhos. Eu pareço louco?" Os 2 enfermeiros se atiraram e me seguraram forte. Uma injeção de sedativo se cravou no meu ombro. De novo aquela sensação fria conhecida. "Me soltem." Minha língua começou a travar. "Vamos para casa, pai." Carlos se abaixou e sussurrou no meu ouvido. Seu sorriso desapareceu, deixando apenas uma frieza cruel. "Desta vez, o senhor não voltará para a casa dos jardins. O senhor precisa de um lugar mais tranquilo." Desabei nos braços dos de branco. Antes que meus olhos se fechassem, vi Mendonça guardar o prontuário médico e apertar a mão de Carlos. "Desculpe o transtorno, deputado." "Não há de quê. A família vem em primeiro lugar." Quando acordei, não estava mais no meu quarto. Era um quarto totalmente branco, paredes acolchoadas, janela com grades grossas que dava para um pátio de concreto vazio. Não havia móveis, só uma cama de metal parafusada no chão. Eu vesti uma roupa de paciente cor azul claro. Levantei-me de um salto e corri para a porta trancada. Havia uma janelinha pequena para olhar para dentro. "Tem alguém aí? Tirem-me daqui." Bati na porta e gritei. Meu grito foi absorvido pelo acolchoamento. Aquilo era Santa Fé, o hospital psiquiátrico privado mais exclusivo e também a prisão mais temível para os ricos descartados por suas famílias. Deixei-me cair em um canto abraçando meus joelhos. Perdi tudo. Calcularam cada movimento. A cilada da incapacidade legal fechou perfeitamente. Agora, para o mundo exterior, Dr. Rogério Almeida tem morte clínica. Só resta um velho louco esperando morrer. A porta se abriu com um rangido. Luiz entrou. Vestia um terno Armani impecável com um charuto apagado na mão. Olhou o quarto com satisfação. "Confortável, pai. É suíte VIP. 50 reais por mês." "O que você quer?" Perguntei com voz rouca. Já não tinha forças para insultar. "Vim te dar boas notícias." Luiz puxou a única cadeira de plástico do quarto e se sentou de frente para mim. "Amanhã assino o contrato para vender 51% das ações do grupo para uns sócios chineses. Vamos ter muito dinheiro." Vende meu suor e lágrimas para estrangeiros. Dinheiro é dinheiro."
Luiz encolheu os ombros. Ah, e outra notícia sobre Mateus. Ouvi dizer que no presídio há problemas entre as facções. É muito provável que na próxima semana haja um motim. E quem sabe, talvez o pobre Mateus tenha a má sorte de levar uma facada na barriga durante o caos. O sangue me gelou. Você pretende matar seu irmão? Eu não, riu Luiz com o sorriso de uma víbora. É um acidente, mas esse acidente pode ser evitado se o senhor cooperar. Cooperar. O senhor sabe o que eu quero. O fundo negro na Suíça, a conta ômega. Sei que o senhor ainda tem o controle. Transfira a propriedade para a minha empresa Sol Nascente e eu garanto que passem Mateus para uma área de segurança. Posso até arrumar para ele sair livre em uns anos. Olhei para Luiz. Não era só avarento, era um demônio. Usava a vida de Mateus para me extorquir. Ele pensa que não tenho mais saída. Acha que sou só um velho senil e impotente. Mas naquele momento de desespero absoluto, um raio de luz brilhou na minha mente. Uma lembrança de 15 anos atrás. A advertência do inspetor gringo. Qualquer um que toque na conta ômega ativará um alerta vermelho. Querem a conta ômega? Ansiam por esse dinheiro sujo. Tudo bem. Levantei o olhar para Luiz. Reprimi o ódio no mais fundo dos meus olhos e fiz uma cara de quem se rendeu ao destino. Fiz meus ombros tremerem, as lágrimas brotaram. Aquilo não foi difícil, na verdade me doía. Não faça mal a Mateus, supliquei com voz trêmula. Pai perdeu, eu vou assinar, dou-lhes tudo, só perdoem a vida dele. Luiz sorriu triunfante. Levantou-se e me deu umas palmadas na bochecha, suaves, mas humilhantes. Decisão sábia, velho. Amanhã trago o advogado e os papéis. Descanse para ficar forte. Saiu do quarto assobiando muito contente. A porta se fechou. Fiquei na escuridão do quarto acolchoado. Sequei as lágrimas. Um sorriso trêmulo surgiu nos meus lábios. Querem os ativos suíços? Tudo bem, vou dar a chave de ouro para abrir as portas do inferno. Amanhã saberão o que é a assinatura de um louco. Naquela noite, na cela acolchoada do psiquiátrico Santa Fé, não dormi. Fiquei olhando o teto branco imaculado, com o estômago roncando de fome. Tinha decidido fazer greve de fome, não para morrer, mas para parecer mais emaciado. A fome aguçou minha mente de uma maneira estranha. Como um velho lobo encurralado, meus sentidos ficaram mais nítidos do que nunca. Lembrei-me do dia em que conheci aquele inspetor gringo há 15 anos. O nome da conta ômega no Banco de Zurique. Não era uma mina de ouro, era uma bomba relógio. Durante os últimos 15 anos, vivi com medo, sem ousar tocar um centavo, porque sabia que o Tesouro dos Estados Unidos e a UIF, Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, tinham colocado uma bandeira vermelha nela. Era uma ratoeira de mel para os lavadores de dinheiro. E agora, meus filhos se lançavam famintos para aquela ratoeira. Na manhã seguinte, fiquei jogado na cama com o rosto. Quando a enfermeira trouxe a bandeja de comida, joguei-a no chão. Chame Carlos, sussurrei tentando imitar a voz de um moribundo. Diga que me rendo, quero assinar. A enfermeira olhou-me com pena e correu para dar o aviso. 2 horas depois, a porta se abriu. Entraram Carlos e Luiz. Com eles vinha um advogado desconhecido, com cara escorregadia como de enguia, carregando uma pasta de pele de crocodilo e um tabelião velho com óculos de fundo de garrafa. O senhor pensou bem, pai? Perguntou Carlos com voz fria, sem sequer se dar ao trabalho de fingir piedade filial. Olhou o prato de mingau derramado no chão com nojo. Mateus, gemi, e as lágrimas reais brotaram dos meus olhos enrugados. Não o matem. Perdoem-no. Eu lhes darei tudo. A conta na Suíça, 20 milhões de dólares. Peguem e me deixem em paz. Luiz piscou para o advogado. O advogado tirou rapidamente um maço grosso de documentos já redigidos. Doutor Rogério, disse o advogado com voz esganiçada, este contrato de cessão de direitos e benefícios. O senhor transferirá todo o controle da conta ômega para a empresa Sol Nascente SCB. Só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Luiz pegou o papel,
revisando minuciosamente o número da conta e o código SWIFT. Sim, é essa. Os olhos de Luiz brilharam como faróis de carro. A conta ômega, eu já investiguei. O saldo está intacto, caramba. Este velho ficou sentado sobre uma montanha de ouro por 15 anos sem gastar nada. De verdade que está senil. Pai já está velho. Pai tem medo, sussurrei, estendendo uma mão trêmula. Me dê a caneta. Quando assinar, liguem para o presídio. Digam para não tocarem em Mateus. Mas calmo. Carlos me deu um tapinha no ombro. O tapinha do vencedor para o vencido. Assim que o senhor assinar, garanto que Mateus viverá como rei na prisão e o senhor poderá ficar aqui para passar sua velhice. É uma suíte VIP, não é nada mal. Cercaram-me como abutres, esperando o cadáver. Peguei a caneta Montblanc que Luiz me deu. A ponta de ouro tocou o papel. Este era o momento decisivo. Uma assinatura para acabar com tudo ou para começar um novo inferno. O ambiente no quarto estava tenso como corda de violino. Só se ouvia o zumbido do ar-condicionado e a respiração agitada de Luiz. Fiz minha mão tremer violentamente de propósito. A ponta da caneta escorregou sobre o papel, deixando uma mancha de tinta irregular. Segurem a mão dele, ordenou Carlos ao advogado. O advogado segurou meu pulso com força. Acalme-se, Dr. Rogério. Assine seu nome aqui. Riogelio. Apertei os olhos para ler o documento. Cedente, Rogério Almeida, cessionário, Sol Nascente, SADCB. Representante legal, Luiz Almeida e Carlos Almeida. Objeto: transferência total de direitos de propriedade, administração e riscos legais relacionados com a conta número 789 Exequis. Riscos legais. Este advogado redigiu isto com muito cuidado. Queria que eu não tivesse nada a ver com o dinheiro, mas não sabia que essa frase era exatamente a corda no pescoço para seus clientes. Coloquei a caneta de novo. Assinei. Uns traços rabiscados, trêmulos e fracos, típicos de um velho de 78 anos com demência senil. Pronto o primeiro. O tabelião carimbou. Plaf! Segue a segunda folha. Assinei a segunda, a terceira. Cada assinatura era uma batida bum-bum no meu peito. Estava apostando minha vida e a de Mateus nessa jogada. Se a UIF não agisse a tempo, se a ordem de congelamento dos Estados Unidos tivesse expirado, então eu perderia tudo. Seria o tolo que leva a carne para a boca do gato. A última folha. Terminei de assinar e deixei a caneta cair no chão. Clac! Luiz arrancou o inquérito como se fosse um colete salva-vidas. Apressou-se em assinar seu nome na parte de cessionário. Carlos também assinou ao lado. Pronto! Gritou Luiz, dando um beijo no papel. 2 milhões de dólares. Somos ricos, canalhas. O tabelião carimbou pela última vez. O contrato tinha validade legal imediata. Carlos se virou para mim com um sorriso zombeteiro nos lábios. Obrigado, pai. O senhor se comportou muito bem. Agora descanse. Sobre o Mateus. Farei a ligação, mas provavelmente demorarei uns dias para resolver. O senhor espere, hein? Ia virar para sair. Ia me trair. Eu sabia, mas não deu tempo de sair pela porta. Sentei-me direito na cama. Deixei de tremer. Passei a mão pelos meus cabelos grisalhos e despenteados para me pentear e ajeitei a gola do roupão de paciente. Respirei fundo e falei com aquela voz potente, ressonante e cheia de autoridade do arquiteto de ferro de outrora. Aquela voz que não ouviam há 6 meses. Alto aí, imbecis! Todos no quarto ficaram pasmos e viraram-se. Carlos parou em seco. Luiz me olhou com os olhos arregalados. O advogado ficou com a boca aberta. O que você disse? Perguntou Carlos, franzindo a testa. Desci lentamente da cama. Caminhei até a cadeira de plástico e sentei, cruzando a perna com elegância e aplombos. Já não restava nenhum rastro do velho senil que se urinava nas calças. Disse que parassem, disse, olhando-os fixamente nos olhos, um a um, e verifiquem seus celulares. Certamente receberão uma mensagem.
Pai, que tipo de teatro você está fazendo? Gaguejou Luiz, abraçando forte o inquérito. Nem pense em inventar uma loucura. O papel fala. Já está autenticado. Exato, o papel fala. Sorri. Um sorriso gélido. Acabaram de assinar, aceitando a propriedade da conta Ômega. Parabéns. Acabaram de se tornar oficialmente donos de uma conta que está na lista negra. OFAC Sanctions List, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O rosto de Luiz perdeu a cor. O quê? Que coisa? Há 15 anos, disse pausadamente, curtindo cada segundo enquanto o medo se infiltrava em seus olhos. Meu antigo sócio, Velasco, usou essa conta para lavar dinheiro do cartel. Eu me salvei da cadeia porque cooperei com a DEA e a UIF para congelá-la. Eu era o titular, por isso não a confiscaram, só a deixaram congelada sob vigilância. Qualquer um que realize uma transferência, saque ou confirme a propriedade dessa conta, ativará automaticamente um alerta vermelho por lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Mente! Gritou Carlos, lançando-se para agarrar a gola da minha camisa. Este velho louco está delirando de novo, advogado. Não é que ele mente? O advogado estava branco, sem uma gota de sangue no rosto. Tirou estupidamente o celular para pesquisar. Conta Ômega, Banco de Zurique, OFAC. Suas mãos tremiam. O celular caiu no chão. Deputado, sussurrou o advogado com voz de quem queria chorar. É verdade. Está na lista de sanções nível 1. Nós acabamos de assinar um documento aceitando a culpa no lugar dele. Tirei a mão de Carlos do meu pescoço, sacudindo a poeira como se estivesse tirando uma mosca suja. Eu não estou louco, Carlos. Só sou velho. E os velhos costumamos ser precavidos. Guardei essa armadilha por 15 anos. Só que nunca imaginei que teria que usá-la para prender meus próprios filhos. Rasgue, rasgue isso logo, gritou Luiz, tentando freneticamente rasgar o inquérito que tinha nas mãos. É inútil. Apontei para o teto, onde estava o detector de fumaça. Olhem bem para o detector de fumaça. Estão vendo aquele pontinho preto? Sofia instalou uma câmera ali desde a semana passada. Toda esta cerimônia de assinatura, desde que me obrigaram a assinar até que celebraram como idiotas pelo dinheiro, foi transmitida ao vivo para um servidor seguro na nuvem. E mais importante, olhei para o relógio de parede. Sofia tem instruções. Assim que eu terminasse de assinar, enviaria o escaneamento do contrato e o link do vídeo para a UIF. São 10, 15. Certamente já receberam. Não houve sirenes uivando, não houve equipe SWAT chutando a porta. No mundo dos criminosos de colarinho branco, a morte não chega com um tiro, chega com o som de um telefone. Ring, ring. O telefone de Luiz tocou primeiro. Aquele toque de la cucaracha que ele achava tão engraçado agora soava como trombeta fúnebre. Luiz atendeu tremendo. Alô? Vi sua cara passar do vermelho para um cinza cadavérico. Seu lábio tremia. O quê? Congeladas? Por quê? Se eu sou o titular, eu sou advogado. Bem, ele deixou o braço cair. O telefone bateu no chão. O banco acabou de ligar. Todas as contas da empresa Sol Nascente e minhas contas pessoais estão congeladas. Ordem da UIF. Ring, ring. Desta vez foi o telefone de Carlos. Olhou a tela. Era o número do seu chefe de campanha. Ele não ousava atender. Olhou-me fixamente, paralisado. Atenda, filho. Eu o incentivei. Devem ser boas notícias. Carlos pressionou o botão de atender, tremendo. Diga! A voz do outro lado era tão alta que a ouvi de onde estava sentado. Deputado, que diabos o senhor fez? A comissão eleitoral e a procuradoria acabaram de invadir o escritório. Estão com mandado de busca e apreensão. Dizem que o senhor está envolvido em uma rede internacional de lavagem de dinheiro. Estão apreendendo os computadores. Fuja já! Carlos desligou. Recuou até bater na parede. Olhou-me como se visse um monstro. Você! O que você fez? Gemeu. Arruinou tudo.
Minha carreira, a honra da família. Honra? Soltei uma gargalhada, uma risada amarga que ressoou no quarto branco. Você se atreve a falar de honra? Mandou seu irmão para a cadeia, meteu seu pai no manicômio, vendeu sua consciência por dinheiro sujo? Isso é sua honra? Levantei-me, apoiando-me na minha bengala, e caminhei até eles. O advogado e o tabelião já tinham escapado pela porta há um tempo. Só restavam meus 2 filhos bem-sucedidos, agora tremendo como ratos molhados com água fervendo. Dinheiro sujo é como ácido, repetia a velha lição. E agora, o ácido está corroendo seus pés. Nenhum banco se atreverá a fazer negócios com vocês. Nenhum advogado vai querer defendê-los de acusações de lavagem de dinheiro relacionadas ao narcotráfico. Vocês têm morte clínica, financeira e social. De repente, Luiz caiu de joelhos. Chorava copiosamente como uma criança. Pai, eu errei. Salve-me, pai. Diga que foi um mal-entendido. Diga que o senhor está louco e que diz bobagens. Só o senhor pode retirar a denúncia. Carlos também se atirou, agarrando minhas mãos com o rosto desfigurado. Sim, pai, somos família. O senhor tem coração para ver seu filho na cadeia. Já vou ser deputado. Eu vou cuidar do senhor. Vou cuidar do Mateus. Olhei para meus 2 filhos ajoelhados a meus pés. Minha alma doía. Caramba, afinal de contas são meu sangue. Eu troquei suas fraldas. Ensinei-os a andar de bicicleta. Vê-los assim patéticos não me dava prazer. Sentia apenas tristeza. Uma tristeza imensa de um pai que fracassou, mas não podia me abrandar porque Mateus continuava na cadeia. Levantem-se, gritei. Não humilhem mais o nome Almeida. Eles se levantaram desajeitadamente, secando as lágrimas. Vou dar-lhes uma última chance, disse com voz fria. Não porque eu os queira, mas porque quero salvar Mateus. Sim, sim, o que for. Luiz assentiu freneticamente. Primeiro levantei um dedo. Retirem imediatamente a solicitação de interdição contra mim. Quero sair daqui agora mesmo, como um homem totalmente são. Feito, assino agora. Segundo, levantei o segundo dedo. Entreguem todas as provas originais sobre o desabamento da ponte à PGR. O HD que você escondeu no cofre e as gravações onde suborna os empreiteiros. Você tem que confessar que falsificou minha assinatura e a de Mateus. Você tem que se declarar culpado de peculato e falsificação de documentos. Luiz ficou pálido. Mas então eu vou apodrecer na cadeia. Escolha, o interrompi. Cadeia por crimes econômicos no Brasil de 5 a 10 anos, com possível redução se reparar o dano. Ou ser extraditado para os Estados Unidos por lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e ficar em Guantánamo a vida toda sem ver a luz do sol. Luiz estremeceu. Sabia a resposta. Um julgamento por lavagem internacional é muito mais assustador que um por corrupção local. Aceito, aceito. E você, Carlos? Virei-me para meu filho mais velho. Renuncie à sua candidatura imediatamente e use todo o dinheiro limpo que lhe restar para indenizar as vítimas da ponte. Quero ver os recibos de transferência antes que o sol se ponha. Carlos cerrou os dentes. Sua carreira estava acabada, mas também não tinha outra opção. A UIF já havia congelado os ativos. Estava arruinado. Tudo bem. Farei isso, resmungou, olhando-me com puro ódio. Bem, caminhei até a porta e bati forte no metal. Segurança, abra. Quero ver o diretor do hospital. Antes de sair, olhei para meus filhos pela última vez. Ah, mais uma coisa. Sofia enviou o escaneamento para a UIF, mas ainda não enviou o vídeo. Se cumprirem o prometido, direi a ela para destruir aquele vídeo. Considerem como se eu lhes deixasse uma via de escape para que refaçam suas vidas quando saírem da cadeia. Saí para o corredor do hospital. O ar lá fora cheirava a desinfetante, mas para mim, naquele momento, cheirava doce como a liberdade. Não precisei virar para saber o que estavam fazendo. Estavam ligando, gritando, desesperados. O jogo acabou. O tabuleiro virou.
Buscar o Mateus. Murmurei caminhando, mancando, mas mais firme do que nunca. Vamos para casa comer sopa, filho. Uma semana depois do dia em que enlouqueci no psiquiátrico Santa Fé, o mundo da família Almeida ruiu. Não ruiu como um edifício bombardeado, mas como um castelo de areia diante da maré alta, lentamente encharcando-se e dissolvendo-se sem deixar rastro. Eu ia sentado no táxi velho da Sofia com o jornal O Universal na mão. A manchete da primeira página estava em letras pretas e grossas. A queda do deputado Irmãos Almeida, presos por corrupção e falsificação. A foto anexa mostrava Carlos algemado com a cabeça baixa, sendo escoltado para fora da mansão nos jardins. Já não tinha aquele ar ostentoso e promissor de político. Parecia um galo desplumado depois de perder uma briga. Luiz vinha logo atrás, pálido, tapando o rosto com um inquérito para evitar a extradição. Ai, e a prisão perpétua por lavagem de dinheiro, segundo o acordo secreto que lhes impus, tiveram que se entregar à PGR confessando os crimes de peculato e falsificação de documentos. No caso da ponte, aceitaram a cadeia no Brasil para evitar que os gringos os pegassem. Uma escolha entre o inferno nível 1 e o inferno nível 18. Vovó, o sinal está verde. A voz de Sofia me trouxe de volta à realidade. Dobrei o jornal. Vamos, filha. Íamos a caminho da penitenciária de Carandiru, não de visita, mas para buscar alguém. Os bens da família tinham sido totalmente apreendidos para a investigação e as indenizações. A mansão nos jardins, a coleção de carros, as obras de arte, tudo se foi. Eu, doutor Rogério, de ser multimilionário, agora só tinha R$ 200 na bolsa e uma muda de roupa velha, mas curiosamente me sentia leve. Aquele alívio de quem tira uma pedra de 1,00 quilos que lhe esmagava o peito. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Almeida, atendi. Oi, pai. A voz de Carlos soou do outro lado. Era a ligação permitida da prisão. Sua voz estava rouca, trêmula e cheia de rancor. Para que liga? Está satisfeito? Sibilou Carlos. Arruinou tudo, pai. Eu ia ser deputado. Eu ia levar esta família ao topo do poder. Por que fez isso? Por que escolheu o inútil do Mateus em vez de nós? Olhei pela janela, observando as ruas empoeiradas de São Paulo. Não escolhi o Mateus, Carlos, disse devagar. Escolhi a verdade. Você queria construir um arranha-céu, mas fez os alicerces com lama e sangue. Que caísse era inevitável. Não me culpe. Culpe sua cobiça que lhe corroeu o cérebro. Você vai morrer na miséria. Você vai se arrepender? Gritou e desligou. Desliguei o telefone, tirei o chip e o joguei pela janela do carro. O chip bateu no asfalto quente e foi esmagado por um caminhão de carga. Dívida paga, murmurei. Perdia 2 filhos, mas não me arrependo, porque sei que se não o fizesse, teria perdido os 3 e teria perdido a mim mesmo. O pesado portão de ferro da penitenciária de Carandiru rangeu agudamente ao abrir. O sol escaldante do meio-dia caía a pino, mas ninguém na multidão que esperava ousava se mover. Eu estava recostado no táxi, apoiado na minha bengala. Minhas pernas doíam, mas me recusei a sentar. Queria estar de pé para recebê-lo. Já saiu, vovô! Gritou Sofia, apontando para o portão. Um homem saiu caminhando. Apertei os olhos. Meu Deus, aquele é o Mateus. Só se passaram pouco mais de 6 meses, mas ele parecia 10 anos mais velho. Tinha o cabelo meio branco, cortado rente, a pele curtida e emaciada. Caminhava mancando. Parecia ter a perna esquerda machucada, marca das surras que Carlos mandara dar. Entornou os olhos para o sol brilhante e tapou a testa com a mão. Estava desorientado, como alguém que retorna da morte. Pai! Sofia correu e se pendurou em seu pescoço. Mateus cambaleou, quase caiu e então abraçou sua filha. Apoiou a cabeça no ombro da menina e seus ombros tremeram violentamente. Não chorava alto, só tinha uns soluços abafados. Eu fiquei paralisado no meu lugar.
Senti um nó amargo na garganta. Queria correr para abraçá-lo, mas minhas pernas velhas e minha culpa me detinham. O que eu mereço? Sou o pai que cuspiu na cara dele através do vidro de visitas. Sou o pai que acreditou nos mentirosos e abandonou seu filho mais nobre. Mateus soltou Sofia, levantou o olhar e me viu. Seu olhar cruzou com o meu. Não havia rancor, só um cansaço infinito. Arrastou os pés em minha direção, o som de seus sapatos velhos raspando a terra empoeirada. Pai, sua voz estava rouca, quebrada como brita moendo. Meu filho, minha voz falhou. Me perdoe, filho. Eu ia me ajoelhar. Um velho de 78 anos ia se ajoelhar diante de seu filho de 45, mas Mateus foi rápido e me segurou. Suas mãos calejadas e ásperas apertaram meus braços magros. Não, pai, negou com a cabeça e o canto de seus lábios se levantou em um sorriso torto e amargo. Não se ajoelhe. Um Almeida não se ajoelha para ninguém. Aquela frase foi como um tapa, mas também como um abraço. Vamos para casa, filho. Apertei sua mão. Para casa. Qual casa, pai? Mateus olhou ao redor. Já venderam a mansão. Não há mais mansão. Dei umas palmadas nas costas de sua mão. Mas há um lugar para dormir e uma panela de sopa quente. Para mim isso é suficiente. E para você, Mateus? Mateus olhou para mim, depois olhou para Sofia e depois para o céu azul sobre o muro do presídio cheio de arame farpado. Respirou fundo. Isso é mais do que suficiente, pai. Nossa nova casa era um apartamento antigo de interesse social na colônia Doutores. Paredes com a pintura descascada. Escadas escuras que cheiravam a umidade e o barulho dos vizinhos discutindo. Era do tamanho do banheiro da antiga mansão, mas naquela noite parecia estranhamente quente. Sofia estava ocupada na cozinheta, preparando sopa de macarrão, comida de pobre, o prato que minha esposa cozinhava quando ainda não éramos ricos. O cheiro de tomate, alho e cebola frita inundava o quarto estreito. Mateus e eu estávamos sentados frente a frente em uma mesa de plástico bamba. Mateus já tinha tomado banho, se barbeado e vestia roupas limpas que comprei no mercado de segunda mão. Parecia menos emaciado, mas em seus olhos ainda estava o vazio dos dias de prisão. Como estão Carlos e Luiz, pai? Perguntou Mateus, brincando com a colher de alumínio. Estão no presídio do Sul, respondi secamente. Espera-se uma sentença de 15 anos em primeira instância. Todos os bens foram confiscados para reparar o dano da ponte. Ficaram sem nada. Mateus assentiu, sem dizer nada. Não demonstrou alegria, apenas suspirou. Você os odeia? Perguntei. Sim. Mateus olhou para o prato de sopa fumegante que Sofia acabara de servir. Mas me odeio mais a mim mesmo. Parei a colher e o olhei. Por quê? Você é a vítima. Você se sacrificou para carregar a culpa por mim, embora fosse um mal-entendido. Mateus ficou em silêncio. Mexeu a sopa com a colher. O som da colher batendo no prato cling-cling soava muito solitário. Pai, levantou o olhar para me fitar. O senhor realmente acha que sou tão estúpido a ponto de acreditar que o senhor assinou aquele papel em um momento de confusão? Fiquei gelado. O que você quer dizer? Sou engenheiro, pai. Trabalhei com o senhor 20 anos. Conheço sua letra quando está bêbado, quando está sóbrio, feliz ou triste. Aquela assinatura falsa era muito sofisticada, mas faltava algo. O ponto forte no final do O. O senhor sempre marca forte o ponto ao terminar sua assinatura. Aquela assinatura não tinha. Meu coração bateu forte. Então você sabia que era uma assinatura falsa? Sim. Sabia que não fui eu quem assinou? Eu sabia. Então por quê? Gritei com voz trêmula. Por que aceitou a culpa? Por que foi para a cadeia? Se sabia perfeitamente que foram Carlos e Luiz, por que não os denunciou desde o início? Mateus soltou a colher, olhou-me direto nos olhos com um olhar seco e despido pelo nome Almeida. Pai. O silêncio foi total. Só chegava o ruído do tráfego da rua.
Eu sabia que Carlos era corrupto, continuou Mateus, com uma calma dilacerante. Eu sabia que Luiz lavava dinheiro. Eu sabia que aquela ponte teria problemas, mas me calei. Assinei as atas de recebimento falsas antes disso. Por quê? Porque eu tinha medo. Medo de que o matassem? Não. Medo de decepcioná-lo. Medo de que o império que o Senhor construiu a vida toda desmoronasse. Medo de que as pessoas nos apontassem e dissessem: olhem, a família do arquiteto de ferro acabou sendo um bando de vigaristas. Medo da vergonha, você entende? Mateus sorriu levemente e as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Quando a ponte desabou e vi a assinatura falsa, soube imediatamente que era coisa dos meus irmãos. Mas naquele momento pensei, se eu os denunciar, nós 3 irmãos iremos para a cadeia. O pai morrerá de um infarto e o nome Almeida será amaldiçoado para sempre. Então, escolhi ser um mártir. Aceitei toda a culpa. Acreditei que era um herói. Acreditei que estava protegendo a honra da família. Bateu na mesa com o punho. Pum. Mas eu errei. Na cadeia, jogado no chão de concreto, recebendo golpes, eu percebi. Aquele tal de honra que o Senhor e eu adorávamos estava podre por dentro. Não protegia a família. Estava acobertando um crime. Eu também tenho culpa, pai. Minha culpa foi a covardia disfarçada de lealdade. Fiquei petrificado. A sopa à minha frente esfriou. Então era isso. Eu pensava que eu era a vítima. Pensava que Mateus era uma vítima ingênua. Descobri que todos fomos cúmplices. Fomos cúmplices de uma religião errada, a religião das aparências, da casca brilhante. Ensinei aos meus filhos a serem bem-sucedidos, a serem fortes, a cuidar do nome, mas esqueci de lhes ensinar a lição mais importante. É preciso viver com honestidade, mesmo que a verdade seja nua e feia. Estendi minha mão sobre a mesa e peguei a mão trêmula de Mateus. Nós erramos, filho, disse com a voz embargada. Tanto você quanto eu construímos um castelo sobre areia movediça e agora ele caiu. Sim, caiu. Mateus secou as lágrimas e pegou uma colherada de sopa. Mas pelo menos estes escombros são reais. Ninguém mais precisa mentir. Eu o vi comer sopa de macarrão barata e cozida às pressas, mas ele a comia com gosto, como se fosse a iguaria mais requintada. Coma, vovô! Sofia sentou-se ao meu lado, pegando o meu braço. Esfria e já não fica gostosa. Peguei a colher. A porção de sopa desceu pela minha garganta, quente e salgada. Gosto de tomate, de cebola e de lágrimas invisíveis. 3 meses depois, nossa vida aos poucos entrava na rotina. Mateus conseguiu trabalho como ajudante em uma pequena oficina de carpintaria. Ele tem boa mão e é detalhista. Então, o dono o aprecia muito. Já não é o engenheiro-chefe, já não usa ternos elegantes, mas toda tarde que chega do trabalho, cheirando intensamente a madeira de pinho, vejo que seus olhos brilham mais do que nunca. Sofia continua estudando e à noite trabalha meio período em uma cafeteria na esquina. Aquela menina é nossa única esperança, o broto verde que nasce das cinzas. E eu, Dr. Rogério, o ex-multimilionário, agora tenho o trabalho mais importante da minha vida: cozinhar e esperar que eles cheguem. Nesta tarde, chove a cântaros. As chuvas fortes de São Paulo sempre trazem uma tristeza nostálgica. Estou sentado junto à janela, olhando a rua inundada. A TV está ligada no noticiário da tarde. Hoje, a Suprema Corte rejeitou o recurso do ex-deputado Carlos Almeida e seu irmão. A sentença de 15 anos de prisão se mantém firme. Todos os bens remanescentes serão confiscados. Olho o rosto de Carlos na TV. Ele envelheceu muito. Tem o olhar vazio. Pego o controle e desligo a TV. A tela fica preta. Não sinto mais dor. A ferida já fechou. Deixou cicatriz, uma cicatriz grande e feia, mas pelo menos já não sangra. Ouço o ruído da porta. Mateus e Sofia chegaram encharcados, mas rindo e conversando. Mateus traz um saco de churros quentes embrulhados em papel pardo.
pai quer churros? Estão quentinhos, recém-feitos. Levanto-me apoiado na minha bengala e vou para a mesa. O cheiro de canela dos churros se mistura ao cheiro de pinho da roupa de Mateus e ao cheiro de chuva molhada. Aquele é o cheiro da vida, o cheiro da paz. Dediquei 78 anos da minha vida a construir arranha-céus, pontes grandiosas, monumentos à fama. Pensei que aquele era meu legado, mas estava enganado. Tudo aquilo é concreto, inerte, que diante da tempestade da cobiça desmorona em pedaços. No final da minha vida, sem um centavo, percebo que acabei de terminar minha obra mais grandiosa, não feita de aço nem cristal, mas de verdade e perdão. Olho Mateus compartilhando os churros com sua filha. Olho este quarto estreito e com goteiras. As pessoas olharão e dirão: pobre velho Rogério, no final perdeu tudo, mas elas se enganam. Mordo um pedaço de churro doce. Lá fora continua chovendo. Os trovões retumbam, mas dentro de mim tudo está tranquilo como um lago. Nesta noite, pela primeira vez em 15 anos, não precisarei tomar pílulas para dormir. Deitarei nesta cama velha, fecharei os olhos e cairei em um sono profundo e sem pesadelos, porque o travesseiro mais macio do mundo não é recheado de plumas de ganso, mas de uma consciência tranquila. Comam, família. Amanhã o sol voltará a nascer. Se esta história te cativou, dê like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique no quadro à esquerda da tela. Obrigado por assistir. M.